senhoras, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 30ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 6 de novembro do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre, e o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presente também a sessão, o advogado da parte, doutor José Maria Júnior. Presente Secretaria nos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se eles receberam as resoluções, uma resolução, na verdade, enviada pela secretária para apreciação e revisão. E conforme estabelece o artigo 14 da portaria 158, foram reencaminhadas, para os conselheiros para os ajustes necessários, sugestões encaminhadas. Peço a Evandeide para fazer a leitura do processo de uma resolução, que foi enviada e agora vai ser aprovada pelos senhores. Com a palavra, Evandeide. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, doutor José Maia, seja bem-vindo, senhores membros. O processo que foi enviado hoje foi o processo da relatoria da doutora Diana da Cunha Moura, processo 3399/2018, auto de infração 2018-07086, senhor presidente. Indaga aos senhores se algum ajuste a ser feito na ata que foi, aliás, na resolução que foi destacada agora pela secretária, não havendo nenhuma observação, declaro aprovada e constarão na ata de amanhã. Faremos agora a leitura da 29ª sessão ordinária, também com as observações feitas pelos senhores, porque receberam antecipadamente para algum ajuste, e agora será lida para aprovação. Evandeide, com a palavra. Ata da 29ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020. Aos 5 dias do mês de novembro do ano 2020, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRTCE, amparado pela portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 29ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes da sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e Saulo Gonçalves. Presente a sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 28ª sessão ordinária. As sugestões de correção foram adicionadas e a respectiva ata foi lida em sessão e devidamente aprovada. Em seguida, o presidente deu início à sessão de julgamento. Ordem do dia. Processo de recurso número 3690/2017, auto de infração 2017-02326, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes. Senhor presidente, a decisão que irei ler valerá para os 4 processos da pauta. Vou elencar a seguir o número dos processos que serão alcançados pela decisão comum. Processo de recurso número 3691/2017, auto de infração 2017-02323, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Antônia Helena Teixeira Gomes.
Processo de recurso número 3692/2017, auto de infração 2017-02321, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. E, por último, processo de número 3694/2017, auto de infração 2017-02319, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão comum. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por decisão unânime a imputação de corresponsabilidade das pessoas elencadas nas informações complementares ao auto de infração, por ausência de elementos que comprovem os atos praticados nos termos do artigo 122, 134 e 135 do CTN. Resolve ainda afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, considerando que o recurso de apelação admitido com duplo efeito, suspensivo e devolutivo, não impede a constituição do crédito pelo fisco, tendo em vista que já houve sentença de mérito desfavorável à parte. Decisão unânime. No mérito, decide por unanimidade de votos dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e julgar parcial procedente a acusação fiscal, aplicando a penalidade incerta no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96, com esteio na súmula 6 do CRTCE. Nos termos do voto da conselheira relatora, conselheiro relator, em conformidade com parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. José Maia Júnior. É só isso, senhor presidente. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Então, aprovada. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa sessão de julgamento e passaremos à ordem do dia. Nós temos 3 processos da Companhia Brasileira de Distribuição, sessão virtual, a 30ª sessão virtual, do dia 6 de novembro, 3 processos da Companhia Brasileira de Distribuição, processo 3695-2017 e o 3699-2017 da Companhia Brasileira, relatoria da doutora Mônica. E temos um processo, o 3700, também da Companhia Brasileira de Distribuição, da relatoria, o doutor José William Falcão. Antes de iniciar a sessão, a doutora Mônica solicitou que a relatoria ficasse a cargo do doutor William. Ela está com problema nas cordas vocais. Então, indago o doutor William se há possibilidade de o senhor fazer o relato, e a doutora Mônica acompanha os 2 processos, fazendo as observações necessárias no decorrer ou ao final da sua fala. Presente aqui para a sustentação oral, o representante da parte, doutor José Maia Júnior. Pelo que observei, as matérias são semelhantes, né, falta de recolhimento, relacionada aos exercícios 2012, 13, 14 e 15. Continuidade daqueles processos julgados ontem, né, os 4 processos, que tratam da mesma matéria. Eu indago ao doutor José Maia se há algum problema de realizarmos a relatoria, discussão e julgamento dos processos em conjunto. Doutor presidente, não tem problema nenhum, podemos seguir a mesma linha da sessão anterior. Ok, obrigado, doutor José Maia. Então, já anunciados os 3 processos, passo a palavra ao doutor José William Falcão de Souza para relatar, o terceiro processo da pauta, 3700-2017, auto de infração 2017-02328. Com a palavra, o doutor William. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, especialmente o doutor Fernando, que está retornando hoje, né? Secretária Vaneide, e o doutor Zé Maia Júnior, advogado da empresa, doutor Matheus Neto,
Procurador do Estado. Bom dia a todos, um ótimo dia. Senhor presidente, como já foi dito, esses processos tratam da matéria idêntica sobre todos os aspectos nos processos que foram julgados ontem, 4. Hoje são 3. São processos que foram lavrados para a empresa, Companhia Brasileira de Distribuição, mas cada um tem um CGF individual, né? E todos já estão sabendo que esse processo foi em decorrência de um mandado de segurança que foi comunicado ao fisco que o contribuinte não teve êxito e foi daí que teve como resultado a lavratura desses autos de infração. Todos os autos, né, quem já relatou, então quem acompanhou, tem o mesmo relato. Aqui diz, falta de recolhimento do imposto no todo, em parte, inclusive, devido por submissão tributária, na forma dos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher, nesse caso, R$ 75.074,10 ICMS, devido em virtude da cassação dos efeitos do mandado de segurança E o lançamento foi feito conforme o artigo 2º do decreto número 29.560, de 2008. Ou seja, a empresa comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, todos conhecem o supermercado, e com o decreto 29.560, que é o que está relatado na legislação, 2008, com a lei 14.237, 2008, e o consequente decreto 29.560, de 2008, esses contribuintes dessa natureza ficam nas aquisições de mercadorias e operações de submissão tributária, fazer o recolhimento ICMS com agregado de 30%. E o mandado de segurança é justamente contra esse agregado. Os artigos sugeridos na infração é o 73 e 74, que é básico da falta de recolhimento, e também o artigo que eu acabei de falar, o 2º, parágrafo 2º, inciso 3 e parágrafo 4 do decreto 29.560, de 2008. E a penalidade, o artigo 123.1c da lei 12.670/96, que corresponde, uma vez, o valor do imposto não recolhido. O período da infração é de dezembro de 2012 a março de 2015. Na própria informação complementar, a autoridade fiscal faz a individualização dos valores de cada período, 2012, 2013, 2014 e 2015. Fazendo a totalização, eu já disse, o ICMS dá R$ 75.074,10. O conselheiro Antônio Helena fez ontem um brilhante relato, né? Poderia até, assim, vamos colacionar o relato da conselheira Helena aqui, eu nem precisar falar, mas eu acho que todos estão antenados do relato dela, que foi feito ontem. Eu vou fazer só de uma forma mais simples, né? A autoridade fiscal, ela informa que foi que teve a mandado de segurança e foi comunicado a questão pela Procuradoria do Estado, que teve seus efeitos cansados, a liminar, que eu citei no início, lá no ato de infração. Então, em decorrência disso, foi que a Fazenda fez, abriu um monitoramento especial para a empresa, fez o levantamento baseado nas controle das mercadorias entradas via CITRAN, que é o sistema de trânsito de mercadoria, e com aqueles valores notificou a empresa para ela pagar espontaneamente. A empresa não pagou, né? Fez os argumentos dela porque não pagaria. Então, o agente fiscal pediu um mandado de ação fiscal para fazer a fiscalização, que o monitoramento não pode fazer a infração. Foi concedido o mandado de ação fiscal, esse que está aqui nos autos, e ele fez o lançamento a partir do mandado de ação fiscal. A empresa se defende
pedindo, primeiro, ela se defende alegando que houve indicação das pessoas físicas como corresponsáveis nas informações complementares da autuação. E isso, ela pede a nulidade nesse sentido, das pessoas constarem como corresponsáveis. Também pede a nulidade, alegando a suspensão da exigibilidade do lançamento, pendência de decisão definitiva em ação judicial, recurso de apelação, foi recebido com efeito suspensivo. Alega a impossibilidade de lançamento da multa, por conta que está com um mandado de segurança, em discussão não definitivamente julgado. No final da defesa, ela pede a nulidade de lançamento, né, e também a aplicação da penalidade 123.8D. O processo foi submetido a julgamento na primeira instância, e a primeira instância afastou a exclusão da responsabilidade dos sócios, afastou a nulidade por alegação de pendência de decisão definitiva, alegando que não existe essa pendência, que a liminar mandado de segurança perdeu seus efeitos, e julgou procedente, confirmando a penalidade sugerida no auto de infração, que foi a 123.1c. Inconformado com a decisão monocrática, a empresa ingressa com um recurso ordinário, ele está anexado aos autos folhas 100 a 120, e eu anotei aqui os tópicos, né, porque tem a manifestação está bem extensa, mas só os tópicos nos moldes que nós analisamos ontem. Ele alega indicação de pessoas físicas como corresponsáveis nas informações complementares da autuação, que não há essa previsão legal e, portanto, deve ser anulado essa indicação. Nulidade do auto de infração, suspensão da exigibilidade do lançamento, pendência de decisão definitiva em ação judicial. O recurso de apelação foi recebido com efeito suspensivo. Esse tópico que eu acabei de ler consta das folhas 109 do recurso. A impossibilidade do lançamento da multa está na folha 113. E pede, em seguida, no final do recurso, a redução do percentual da multa, aplicação da súmula CRT número 6. Portanto, deve ser reenquadrada a penalidade para 123.1D da Lei 12.670 de 96. Esse pedido consta das folhas 118 dos autos. O processo foi para a assessoria processual tributária, para a emissão do parecer, e eu gostaria de ler na íntegra, senhor presidente, apenas uma parte, parágrafo do parecer. Eu não anotei, vou ler aqui da forma que está nesse processo, que eu estou com o processo físico aqui. Pronto. É rápido. O parecer diz: com relação à nulidade da autuação em face da suspensão da exigibilidade do lançamento, pois o recurso de apelação interposto foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, e que ainda se encontra pendente de julgamento, não prospera, tendo em vista a manifestação do doutor desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo, ao proferir a decisão interlocutória nos autos do mandado de segurança em questão, né? Seguintes termos: assim, o recebimento de apelação do efeito suspensivo não revigora uma liminar que já deixou de produzir seus efeitos por força do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.016/2019. Indefiro, pois, o pedido de cumprimento de uma decisão que caducou. Posteriormente, por meio do despacho folha 95, a decisão interlocutória foi ratificada conforme o trecho abaixo reproduzido. Mantenho a decisão de folhas 501 e 502 pelos seus próprios fundamentos e acrescento que o recebimento da apelação em seu do prefeito, se por acaso teve intuito de restabelecer liminar outrora concedida,
não foi fundamentado, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, sendo mesmo ilógico presumir que o juiz de primeiro grau, depois de denegar a segurança, tenha vislumbrado fumaça do bom direito da impetrante. Dessa forma, é induvidoso o direito do fisco constituir o crédito tributário na presente hipótese, posto que a liminar concedida fora cassada por ocasião da denegação da segurança. Senhor presidente, em síntese, espero que tenha dado o recado aí no relato do auto de infração, no relatório do auto de infração, mesmo porque os senhores, ontem, houve bastante discussão, eu creio que todos, exceto o doutor Fernando, que não estava presente ontem na discussão, estão bem esclarecidos do que aconteceu no processo em discussão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Eu indago a conselheira Mônica Castelo com relação aos 2 processos da sua relatoria, se teria algo a acrescentar ao que foi relatado pelo doutor William Falcão. Não, senhor presidente, é semelhante em tudo. Os 2 processos. Obrigado, doutora Mônica. Só lembrando que tratam-se da acusação de falta de recolhimento, exercício 2012, 13, 14 e 15, o que diferencia são os estabelecimentos que foram autuados, né? O CGF diferente, são os filiais da mesma empresa, Companhia Brasileira de Distribuição. Então, na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da Procuradoria do Estado, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoritas, doutor Evaneide, especialmente nossa secretária, doutor José Maia Júnior, seja mais uma vez bem-vindo a esta sessão. Bem, como já relatado e esclarecido pelo doutor William, o processo, ele trata, em síntese, da insatisfação do contribuinte em relação ao regime de substituição tributária que foi previsto pelo decreto 29.560 de 2008. Então, o contribuinte obteve a medida liminar para seus estabelecimentos e, com o fundamento nessa medida liminar, deixou de recolher o ICMS substituto. Posteriormente, com a cassação da medida liminar, porque superveniente à decisão de mérito de primeira instância, e que não manteve a medida liminar, entendeu a Secretaria da Fazenda, então, que deveria proceder ao lançamento do crédito tributário que deixara de ser recolhido pelo contribuinte em razão daquela medida liminar obtida. E teve o cuidado, a Secretaria da Fazenda, antes de efetuar o lançamento, intimar o contribuinte para que ele procedesse ao recolhimento espontâneo, que não ocorreu. Essa é a razão pela qual, em consequência do não recolhimento espontâneo, que a Secretaria da Fazenda, então, o agente fiscal efetuou o lançamento do crédito tributário, ora consignado, ora em discussão. O contribuinte, então, após a decisão singular, recorre e argue a inexistência da responsabilidade das pessoas elencadas nas informações complementares da autuação, a responsabilidade ou corresponsabilidade, a corresponsabilidade, porque lá no auto de infração, nas informações complementares, estão consignados lá os nomes dos sócios da empresa, razão pela qual pede a inexistência, que seja declarada a inexistência de corresponsabilidade, pede a nulidade do auto de infração ou do lançamento em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em decorrência do efeito suspensivo que a apelação produz, argue também a impossibilidade de lançamento de multa por infração e de juros de mora em razão exatamente de encontrar-se suspenso o crédito tributário ante a pendência do julgamento do recurso de apelação e, finalmente, requer a redução da multa
sugerida pelo agente fiscal para o percentual de 50%. Vamos por parte, então, só. Quanto à inexistência de responsabilidade dos sócios, ainda que o julgamento singular tenha declarado a existência dessa responsabilidade, não há no auto de infração, no processo administrativo de lançamento do crédito tributário, um tratamento ou a produção de elementos, diria de outro modo, que é melhor, não há produção de elementos que configurem a atribuição de responsabilidade aos sócios, aos corresponsáveis, aos presumíveis corresponsáveis. E se não há essa indicação, se não há elemento probatório da conduta dolosa por parte dos sócios, a eles não pode ser atribuída a corresponsabilidade em razão de ter adotado uma conduta com base numa medida liminar, com base numa decisão judicial. Então, não há aqui nenhum fundamento para atribuição de responsabilidade. Portanto, nesse aspecto, como já manifestado em sessão anterior, a Procuradoria entende que deve dar provimento, parcial provimento ao recurso, para excluir a responsabilidade declarada pelo julgador singular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quanto à nulidade, do auto de infração em decorrência da suspensão da exigibilidade do lançamento, em face do recurso de apelação que teria sido interposto, que foi interposto e recebido com efeito suspensivo, nós também já nos manifestamos aqui acerca dessa matéria, no sentido de que não há medida judicial a ser preservada, no sentido de que, quando houve a declaração pelo julgador, quando ele proferiu sua sentença e não manteve o efeito suspensivo que ele havia dado liminarmente, o recurso de apelação não tem o condão de suspender a eficácia de uma norma que está em pleno vigor, que é a legislação do Estado do Ceará. Então, se fosse em sentido contrário, aí poderíamos pensar assim, que o recurso de apelação suspenderia a decisão que seria contrária ao interesse do recorrente. Mas, nesse caso, não, simplesmente aplica-se a decisão que é válida, a norma de substituição tributária que é vigente e eficaz. Não há nenhuma norma suspendendo, muito menos o recurso de apelação com efeito suspensivo. A parte também ainda suscita a redução da multa para o percentual de 50%. Nesse caso, como também já manifestado pela Procuradoria, o contribuinte só poderia ser sancionado com uma pena mais gravosa de 100% do valor do imposto, por atraso, por falta de recolhimento, naquelas situações em que ele não adotou uma conduta regular. Ora, ainda que nós discordemos, entendemos que o mandato de segurança que foi impetrado não teria razão, porque a substituição tributária na qual estava sendo objeto de cobrança era regular, era válida, ainda assim que entendamos diferente, o contribuinte adotou todos os procedimentos regulares, ele não agiu de forma nenhuma de maneira ilícita ou irregular, de modo que isso pudesse resultar numa aplicação de uma sanção mais gravosa. Essa é a razão pela qual o que está configurado no presente caso é o simples atraso de recolhimento. E o simples atraso de recolhimento impõe uma sanção de 50% do valor do crédito tributário, que deixou de ser recolhido, conforme previsto no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96, aqui do Estado do Ceará. Por tais razões, nesse aspecto também,
deve-se dar parcial provimento ao recurso da parte, no sentido de proceder-se à aplicação da penalidade prevista no dispositivo que aludi há pouco. Então, senhor presidente, em decorrência desses elementos que a Procuradoria acabou de apontar, entende que a Procuradoria sugere que deva dar parcial provimento ao recurso do contribuinte para afastar a corresponsabilidade dos sócios, segundo, para sancionar o contribuinte com a multa reduzida para 50%. No demais, quanto à nulidade, a Procuradoria entende que deva ser afastada, e no mérito, que se confunde com a nulidade suscitada, que a cobrança do ICMS que está sendo realizada, ela é absolutamente válida. É isso que entende a Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Vieira Neto. Então, da forma regimental, passo a palavra ao representante da parte, doutor José Maia Júnior, para suas considerações. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, eu desejo bom dia ao senhor, aos relatores, à doutora Mônica e ao doutor Willamy, aos demais conselheiros e ao doutor Matheus Viana, ilustre representante do Estado. Eu vou ser bastante breve, senhor presidente, porque como o doutor Willamy ressaltou, e depois o doutor Matheus, o caso ele é idêntico, os casos de hoje são idênticos aos casos da sessão de ontem, né? Então, de fato, nós temos os autos de infração semelhantes, muito semelhantes, só muda período e o estabelecimento, né? E as decisões, elas são idênticas mesmo, né? A fundamentação das decisões. Então, eu até entendo que seria ilícito dar um resultado a esses casos diferente dos casos da sessão anterior, salvo melhor juízo, né? Há um dever de manter uma consistência, uma coerência, né? Então, eu vou apenas resumir a nossa tese defensiva, né? E espero que, ao final do julgamento, seja dado o mesmo desfecho dos casos anteriores, né? Em relação ao mérito propriamente dito, em que nós requeremos a exclusão de juros e multa em relação à pendência de julgamento do mandado de segurança, eu vou apenas ressaltar, até para que não fique parecendo que a empresa ela está impugnando uma matéria que já teria sido decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, né, de forma inconsistente. Na verdade, na sessão de ontem, o relatório apresentado nos autos da apelação foi mencionado após o meu pronunciamento, então eu só queria fazer uma observação no sentido de que, na nossa defesa, a gente não ignora essa decisão do relator, porém a nossa interpretação embora seja incontroverso que o efeito suspensivo ele não tem o efeito de restabelecer a liminar, né, restabelecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esse efeito suspensivo atribuído à apelação, como eu disse ontem, ele tem que ter algum efeito, né? Não seria lógico a gente entender que foi deferido um efeito suspensivo que não teria efeito algum, nenhum efeito prático no processo, né? E qual que seria esse efeito? Embora não se possa falar que a empresa está autorizada a não proceder o pagamento desse agregado de 30% em relação a fatos que ocorram, por exemplo, na data de hoje, né? Esse efeito atribuído à apelação, ele assegura que o fisco não poderia lançar, exceto para preservar a decadência, né? Evitar a decadência, ele não poderia lançar com juros e multas os fatos ocorridos durante a vigência da liminar, né? Então, não é que nós estamos dizendo que a liminar se restabeleceu como se tivesse sido realmente concedida pelo Tribunal de Justiça, né? Ou como se ela vigorasse conforme o seu deferimento original.
Nós estamos defendendo que, uma vez que foi atribuído efeito suspensivo à apelação, os fatos geradores ocorridos até a prolação da sentença, eles devem ser preservados, né? Como se nesse período ainda vigesse a liminar, né? Bom, feito esse esclarecimento, eu passo para as questões que eu entendo mais importantes, né? Eu vou ser bastante breve, porque o Dr. Matheus Viana ele foi bastante coerente, seguindo os fundamentos da sessão anterior, né? Então, eu só ressalto realmente a necessidade de exclusão das pessoas físicas do auto de infração. Elas realmente estão mencionadas no auto de infração como corresponsáveis. Portanto, nós requeremos a exclusão em sede preliminar na impugnação. E a decisão de primeira instância, ela aprofundou-se bastante na legislação e na doutrina também para afirmar uma suposta responsabilidade, não obstante o ato de lançamento não traga nenhum elemento que demonstre essa responsabilidade, né? Então, de fato, nós pedimos que seja excluída essa responsabilidade das pessoas físicas. Outro ponto importante é a questão da recapitulação da multa. Está em controverso, assim como foi decidido ontem, que a multa aplicada ela está incorreta, né? A multa foi tipificada no artigo 123, inciso 1c, da Lei 12.670 de 96. Porém, o tipo mais adequado é o da linha D do mesmo dispositivo, uma vez que as operações autuadas elas foram devidamente escrituradas pela empresa, né? E isso é um fato incontroverso, tanto é que a própria autuação para a cobrança do adicional de 30%, ela é realizada com base na escrituração da empresa, né? Então não há dúvida de que se trata de operações escrituradas, né? E uma vez que são operações escrituradas, tem que se aplicar a linha D e não a linha C. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer, senhor presidente. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor José Maia. Processo em discussão, senhores. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, só vou me manifestar sobre um ponto levantado pelo doutor Zé Maia Júnior. É a questão que o recurso alega a impossibilidade de lançamento da multa, né, por infração. Então, foi a 113 do processo. Ontem eu já falei alguma coisa nesse sentido. Nós estamos, eu acho que todos já viram, autos tramitando só com a cobrança do imposto em face do contribuinte está amparado por liminar e mandado de segurança. E os fiscais ainda escrevem, né? Lançamos para efeito evitar a questão da decadência. Aí coloca só ICMS e não cobra multa. Também já vimos autos dessa natureza cobrando ICMS e a multa. E como a liminar ainda está em análise, a liminar dada ainda continua, não foi o julgamento definitivo, nós retiramos a multa, porque ele não poderia lançar a multa, porque está em discussão, só o principal para evitar a decadência. Fazemos isso. No caso, em apreço, tem o ICMS e a multa. Mas por que tem o ICMS e a multa? Porque a liminar que foi concedida teve os efeitos cassados. Tendo efeitos cassados, o procurador do Estado, está citado o nome dele, vou dizer aqui, mas comunicou à Fazenda que tinham sido cassados os efeitos da liminar. E a Fazenda providenciou para fazer o lançamento. Não houve outra liminar. O próprio desembargador, eu já li, né, e deixou de produzir seus efeitos, né. Assim, o recebimento da apelação no efeito suspensivo não revigora uma liminar que já deixou de produzir seus efeitos. Aquela liminar deixou de produzir seus efeitos. Por isso que o auto de infração foi cobrado ICMS e a multa. Pelo que eu entendi, o doutor Zé Maia Júnior, alega que enquanto a liminar estava vigente, não sei se é isso que eu estou entendendo, né? Se é isso.
ele não poderia lançar a multa daquele período. Ora, mas o fisco só lançou, inclusive o principal, após ter a notícia dos efeitos, da cassação dos efeitos da liminar. Então, não haveria nenhum impedimento. O parecer fala dessa forma. Quanto à arguição de impossibilidade de lançamento da multa por infração e juros de mora, em razão da exigibilidade do crédito, se encontrar suspensa ante a pendência de julgamento do recurso de apelação recebido em duplo efeito, devolutivo suspensivo, não tem amparo fático nem legal. Como a de talhures, a liminar foi revogada por ocasião da prolação da segurança. Portanto, a partir desse momento, o fisco pode constituir o crédito tributário mediante o lançamento de ofício. Eu entendo, assim, que na questão da multa e na questão do lançamento da multa, né, porque a inflação não coloca juros, né, juros é só quando vai fazer a cobrança, o sistema mesmo tem um cálculo lá para a cobrança, mas a aplicação da multa foi feita corretamente, no meu entendimento. A aplicação da multa, não a multa do 123(1)C, né, mas a aplicação de multa, não haver nenhum impedimento para ser lançado. É isso, senhor presidente. Senhores, processo de discussão, mais algum assunto a ser tratado, discutido? Ontem tivemos discussões mais aprofundadas, né, com relação à matéria, mas fique à vontade para outra discussão, outro aprofundamento, se desejarem. Pelo silêncio, entendo que o assunto, né, já foi amplamente discutido e acredito que já possamos escolher os votos. Dr. William Falcão, relator, como vota, considerando que há a preliminar, né, da exclusão do sócio do ponto passivo, a corresponsabilidade, há também a nulidade, a questão do efeito, né, da suspensão com relação ao recurso de apelação e também ao mérito, com relação ao mérito da aplicação da penalidade menos gravosa. Doutor William Falcão, com a palavra para votar. Senhor presidente, seguindo o modelo de ontem e o que o senhor relatou agora, a questão da exclusão dos sócios, a nulidade só na questão da exclusão dos sócios, né? Mas a exclusão dos sócios, né, nós decidimos, e eu continuo de acordo, que sejam excluídos os sócios da relação aí. Com a nulidade, por conta que o processo foi feito no efeito suspensivo e não poderia ter feito o lançamento, afasto, da mesma forma de ontem. E no mérito, concordo, né, entendo que deva ser aplicada a penalidade do artigo 123(1)D da Lei 12.670, por conta que as operações estavam todas registradas na inscrição do contribuinte e tomando como base a súmula 6 do CONAT, data do assunto. Doutora Mônica, com relação aos seus processos 3699 e 3695. Senhor presidente, da mesma forma, lembrando que ontem a gente acabou tendo cuidado também, né, de afastar a preliminar de nulidade por suspensão, né, que se confunde muito com o mérito da questão, né? Então, no mesmo sentido, eu voto no mesmo sentido, eu acompanho aí o relator. Doutor William já mencionou, né, no seu voto. Eu pergunto aos senhores, algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, preliminarmente afasta, por decisão unânime, a imputação de corresponsabilidade das pessoas elencadas nas informações complementares, com fundamento dos artigos 122, 134 e 135 do CTN. Também afasta, por decisão unânime, a nulidade do auto de infração em face da suspensão da exigibilidade do lançamento, considerando que o recurso de apelação se encontra pendente de julgamento, não impedindo o fisco de constituir o crédito tributário. E com relação ao mérito, esta Câmara também, por decisão unânime, conhece do recurso da parcial provimento para reformar a decisão de procedência e julgar parcialmente procedente, com fundamento no artigo 123(1)D da Lei 12.670,
e também com a súmula 6, né, combinado com a súmula 6 do CRT Ceará, conforme parecer da assessoria processual tributária, que vai no mesmo sentido, e manifestação oral da douta PGE. Esta decisão para os 3 processos, e desde já agradeço a participação do doutor José Maia Júnior, aqui presente conosco, nesses 3 processos da Companhia Brasileira de Distribuição, e caso queira permanecer conosco, nós temos ainda um processo para ser apreciado nesta 30ª sessão virtual. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos, desejo um ótimo dia de trabalho. Obrigado, agradecemos a sua participação. Obrigado. Senhores, como mencionei, nós temos mais um processo aqui na pauta, o processo de recurso 3834-2018, auto de infração 2018-07598, recorrente das Nordeste, Calçados e Artigos, recorrido, célere julgamento de primeira instância, Dr. William Falcão de Souza é o conselheiro relator, a indicação de parcial procedência na instância singular, e a assessoria processual tributária também sugere a parcial procedência. Passo a palavra ao conselheiro Dr. William Falcão de Souza, que fará o relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. O processo anunciado trata de inexistência de livros fiscais ou contábeis quando exigido pela legislação, exceto os livros fiscais eletrônicos transmitidos ao fisco. Aí vem um relato propriamente dito, né? O contribuinte informou não ter os livros registro de controle da produção em estoque, nem ter impresso alegando fazer o controle por meio de planilhas eletrônicas. O contribuinte lança a multa de R$ 4.245,72, aplicando o artigo 123.5A da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. A penalidade ao artigo infringido, o contribuinte escreveu o artigo 260, realmente está no artigo 260, e colocou todos os incisos, 1 ao 11, do decreto 24.569/97. O exercício é 2013. Na informação complementar, o contribuinte fez o cálculo do imposto da seguinte forma. Exercício 2013 são 12 meses. Ele multiplicou esses 12 meses por 90 UFIS por mês, deu 1.080 UFIS. Multiplicou pela UFIS de 2018, 3,93,123, e encontrou o valor da multa, 4.245,72. Lá na frente, nós vamos verificar que o agente fiscal teve um equívoco, porque ele mesmo colocou que a penalidade sugerida o 123, a penalidade prevista no 123.5A da Lei 12.670/96. E o 123.5A da Lei 12.670/96, alterado pela 16.258/2017, está constando lá no auto de infração. Dessa forma, a penalidade mudou, né, para 600 UFIS. Inexistência de livros fiscais ou contábeis, quando exigido pela legislação, exceto os livros fiscais eletrônicos transmitidos ao fisco, multa equivalente a 600 UFIS por livro. Espero que tenha entendido. Eu podia deixar isso para depois, mas eu quis logo alertar. Aplicou a penalidade de 90 UFIS, que era a redação anterior. Mas quando ele fez o auto em maio de 2018, já estava vigente o 16.258/2017. Né? E alterou essa penalidade para 600 UFIS. O contribuinte, senhor presidente, entra com a defesa e alega na defesa que entregou para o fiscal as planilhas. Ela fazia umas planilhas, né? E entregou para o fiscal, e não foram aceitas essas planilhas. Mas vou
mostrar aqui, só um instante. Ela pede à empresa a desclassificação da multa da seguinte forma. A regra anterior do artigo 260 do regulamento CMS, que foi a sugerida lá no auto-infração, infringido, deve ser interpretada no âmbito do direito intertemporal, à medida que, desde 2009, vige a regra do 276A do regulamento CMS, que diz, no parágrafo 3º, o contribuinte está obrigado a escriturar e prestar informações fiscais em arquivo digital, referentes à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias, das aquisições e prestações de serviço, dos lançamentos realizados nos exercícios fiscais de apuração e de outros documentos de informação correlatos no módulo do Manual de Orientação anexo do ato COTEP ICMS número 9, de 2019. E ela alega que esse ato COTEP está lá no bloco K, controle de produção de estoque, que é o livro que estão pedindo, dizendo assim, bloco K, incluído para vigorar a partir do período de apuração de janeiro de 2017, conforme a Justiça INS 01/2016. Aí eu não entendi bem, porque ela alegou assim, porque o próprio que ela está trazendo, dizendo que esse livro, né, o controle de produção na FD eletrônico só vai vigir a partir de janeiro de 2017, quando se está cobrando 2013. O processo foi para julgamento e a julgadora, né, afastou essa questão, dizendo que em 2013 tinha ainda a obrigação de entregar o livro em papel, o livro tradicional, com a autorização do FIS, com aquele registro, né, liberando o livro e tudo. E corrigiu a penalidade aplicada no julgamento singular, alegando que a 123.5A da Lei 1260 foi realmente, como dito pelo fiscal, alterada pelo 16.258 de 2017, para 600 UFIs por livro. 600 UFIs por livro. Aí a multa diminuiu de 4.200 deu o valor, um instante, 4.245,72, a multa passou para R$ 2.358,73, correspondente a 600 UFIs. A empresa, senhor presidente, inconformada com a decisão, ela entrou com recurso ordinário e ratificou as razões da impugnação. Ela não estava obrigada ao livro e que ela fazia isso eletronicamente, né? O modelo dela eletronicamente. Esse controle entregou essa documentação para o fiscal e o fiscal não acolheu. O processo foi para Cela de Assessoria Processual Tributária e foi emitido o parecer 189/2020, onde eu acho interessante eu ler esse parágrafo. A previsão de obrigação do livro fiscal de controle da produção e do estoque para empresas industriais encontra guarida inicialmente no artigo 265 e no artigo 271 do Decreto 24.569/97, que tem, principalmente, finalidade de escrituração de documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento, correspondente à entrada, saída e produção, bem como as quantidades referentes aos estoques de mercadoria produzida, podendo ainda ser substituído por fichas de produção, conforme o parágrafo 6 do referido artigo, contanto que impressas com os mesmos elementos do livro substituído, sendo numeradas e desde que prévia individualmente autenticadas pelo físico, devendo o contribuinte que optar por essa sistemática de escrituração manter uma ficha índice de utilização da ficha de controle da produção e do estoque, previamente visada pelo órgão local do domicílio fiscal do contribuinte, conforme as prescrições dos parágrafos 7º, 8º e 9º do citado artigo 271. Tal previsão legal vigorou até a entrada em vigor do Decreto 31.534, de 24 de julho de 2014, que, mediante o inciso 2 do artigo 2º, acresceu ao artigo 276-G,
do Decreto 24.569, relativo à submissão de livros fiscais pela escrituração fiscal digital, fixada no artigo 276-A. A previsão de FD incorporar o aludido livro de controle de produção. Portanto, à época do período fiscalizado, 2013, havia a obrigatoriedade de existência e manutenção do referido livro fiscal para, quando necessário, ser apresentado às autoridades fiscais em procedimentos fiscalizatórios. Aliás, nesse sentido, a própria recorrente declara em sua peça recursal, ao relatar a obrigatoriedade de escrituração do bloco K da FD, que eu falei, na FD, do controle da produção e estoque, conforme anexo único do ato COTEP número 9, de 18 de abril de 2008, o qual ainda não era exigível em 2003, mas apenas a partir de 2018. Ou seja, senhor presidente, o livro tradicional que nós conhecemos, em 2013, ele tinha que ser daquela forma. Tinha, quando saiu o artigo 271G, a excepcionalidade do contribuinte fazer as fichas, como ele apresentou, umas fichas emitidas, né, fichas feitas no computador, né, ficha manual feita no computador, mas sem autorização do fisco, que precisava, com o visto do fisco, a numeração do livro, fez um controle próprio dele. E o próprio parecer diz, né, o contribuinte não tem essa prerrogativa de fazer da maneira que ele quer, mesmo que esteja corretamente, ele tem que fazer conforme a determinação da legislação. Ou seja, se ele queria usar essas fichas e não o livro, em 2013, ele teria que ter feito essas fichas em papel, né, que vigorou até 2014, com a autorização do fisco e tudo. Em síntese, senhor presidente, espero ter esclarecido, mas qualquer dúvida, a gente volta aqui a ler o processo. Obrigado, doutor William. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para suas considerações. Então, presidente, senhores conselheiros, doutora Mônica, que vai se recuperar brevemente, voltar a sua conduta habitual, que é de questionar, que é de analisar, né? Sentimos falta quando você fica quieta. Bem, senhores, a questão posta é muito interessante. Interessante por quê? Porque o próprio agente autuante, ele diz que o contribuinte informou, só que não informou através do livro impresso, do livro de controle de produção, de estoque de produção, controle de produção de estoque, controle e produção de estoque, quer seja através de fichas, porque teriam sido autorizados. Mas o fato, e aí nós não podemos negar, é que o contribuinte fez a entrega. Fez a entrega através de meio magnético. Aí vejam, senhores, se nós tomarmos aqui o auto de infração, o auto de infração, ele foi lavrado em 2018, 24 de maio de 2018, referente a uma obrigação de 2013. Nessa época, verdade, 2013, que é o período da exigência, esses livros, na nossa legislação, ainda estava prevista a exigência de que esses livros deveriam ser impressos. O livro de produção e controle de estoque deveria ser impresso, é verdade. Mas, já em 2018, o contribuinte já fazia esse controle através da escrituração fiscal digital. E creio eu que ele deve ter feito isso em relação ao período anterior, até para ter um tratamento uniforme na sua escrituração, ele deve ter feito essa migração do sistema anterior de impresso, de impressão em papel, para o sistema digital. Daí, porque entregou para o agente fiscal essas fichas, ou esse controle, através de meio digital. A pergunta
e está muito claro, e já houve a manifestação, né, nem pergunta, mas é a afirmação feita quer seja pelo agente fiscal, quer seja pela consultoria, no sentido de que, ainda que ele tenha feito essa entrega, mas a entrega exigida na época era de livro impresso, razão pela qual ele descumpriu a obrigação. Que ele descumpriu a obrigação, a Procuradoria entende que houve sim um descumprimento da obrigação. Mas qual teria sido aí o descumprimento da obrigação? Me parece que, ao apresentar essas fichas por meio digital, ele atendeu parcialmente ao que está prescrito na legislação. O que faltou para ele legitimar, porque o meu está sendo apresentado, quer seja meio magnético, quer seja meio impresso, o importante é o conteúdo que ali está. Se o conteúdo representa efetivamente o estoque, a produção de estoque da empresa, então me parece que aí há um atendimento, ainda que não na sua totalidade, mas da obrigação de entrega desse livro. O que me parece que faltou no caso aí foi a autorização do fisco ou a autenticação do fisco nesses documentos que estavam sendo apresentados. E por essa razão, nessa perspectiva de que ele atendeu parcialmente à obrigação, me parece que a sanção a ser aplicada deve ser outras sanções não previstas na legislação. Porque ele entregou o livro, ou ele entregou essas fichas em meio digital. Não fez daquela outra forma, mas ele entregou. Então, houve um atendimento parcial da obrigação. Agora, ele não adotou a conduta que deveria ter adotado, que era de formalizar essa entrega dessa forma, de registrar dessa forma. Razão pela qual me parece que a sanção mais adequada para o caso aí seria outras obrigações não previstas na legislação. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William Falcão, inscrito, com a palavra. Doutor Matheus, só para esclarecer, o fiscal, desculpa se eu tiver entendido errado, quando eu estava lhe ouvindo, o fiscal, ele não diz aqui que recebeu ficha do contribuinte, não. O fiscal não diz isso. O fiscal diz que pediu a ele, e foi feito um lavado no termo de estimação, e a empresa disse para ele que não tinha o livro registro de controle da produção do estoque. Logo no começo, quando tem inciso 6, outras informações 4, ele diz assim: após a análise da documentação recebida da empresa, ele diz assim: constatamos que o mesmo não possuía os livros registro de controle da produção e do estoque, infringindo a legislação fiscal do ICMS nos dispositivos que reproduzimos abaixo. O termo de início, ele pede notas fiscais de entrada e saída, livro registro de controle de produção e do estoque, registro de utilização de documentos fiscais, o RUDIFTO, né? Declaração do imposto de renda, ele pede toda essa documentação. Aí ele diz: após a análise da documentação recebida pela empresa, constatamos que o mesmo não possuía os livros registro de controle de produção e do estoque. Ele está dizendo isso. Quem diz que fazia isso nas fichas é a defesa, é o recurso, dizendo que fazia isso nas fichas e não diz isso na defesa e no recurso, fazia isso nas fichas, esse controle, e que entregou isso para o fiscal. Mas a defesa não junta essas fichas para saber se ela efetivamente fazia. E aí ele foi categórico dizer, pedi aquela documentação lá, e a documentação foi entregue, não veio o livro registro do controle da produção do estoque. É isso. Só para... Obrigado, doutor William, pelo esclarecimento. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Apenas para esclarecimento, doutor William, qual foi a multa, qual foi o artigo que o parecer sugeriu? Microfone. Pronto. Doutor Pierre, o auto de infração, já falei lá no relato, diz assim, artigo 123, 5A
da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Ele sugere essa penalidade porque o auto foi feito em 24 de maio de 2018, em plena vigência do 16.258/2017. O 5A alterou para 600 ofícios. Só que o fiscal calculou na redação anterior, que era 30 ofícios por período de apuração. Ele pegou 30 e multiplicou por 12. Aí achou 30 vezes 12, aliás... 90, William. 90 eu fiz. 90. Aí pegou os 12 vezes 90, dá 1.080, e multiplicou pela ofício de 2018, que é quando ele lançou 393, 123, e encontrou 4.245,72. O julgamento, né, e o parecerista disse, não, o cálculo, a penalidade está indicada correto para o caso, tem que deixar de entregar o livro. No entanto, o cálculo do autuante está equivocado, porque a penalidade é apenas de 600 ofícios, e refez e deu o valor à metade do 4.245, foi 2.000 e, eu assisti lá, 2.000 e poucos reais. É assim. E qual é a penalidade sugerida pela procuração, pela procuradoria? Desculpe, doutor Matheus, aqui... Outras sanções não previstas, outras infrações não previstas na legislação. 123, 8D. Isso, que prevê uma penalidade, presidente, me ajude aí, de... Você está com 8D que corresponde a... Acho que é 200 ofícios, né? Ok. 200 ofícios. Falta decorrente apenas do não cumprimento de formalidades previstas na legislação para os quais não havia penalidade específica. É isso mesmo. Processo em discussão, senhores. Assim, senhor presidente. Pois não, doutor William. Assim, está claro, o parecer mostrou, está claro, se a gente ler aqui o 260, o 271, que trata especificamente sobre o livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, e lá no 260 também, permite a questão das fichas, né? Quando era manual o livro, ou o livro, propriamente dito, como a gente como conhecemos o livro de entrada, o livro de saída, o livro de apuração, o livro era um livro. Permitia paralelamente fazer isso através dessas fichas, as fichas numeradas, autorizadas, né? Tinha que levar para colocar aquele carimbo do fisco, né? Autorizado. O contribuinte fez do modo dele. A 2013, que não tinha nem essa questão ainda de estar lá na FD. A previsão, inclusive a previsão lá no ato COTEP, que é a própria parte trás, foi para vigir a partir de 2017. Mas aí, em 2013, quando ele estava fazendo isso, ele inventou, então, que não, doutor Matheus, não foi o que eu entendi, talvez já em 2018 ou 2017, já entrou na FD dele, substituiu aquilo que tinha lá e colocou, não entregou o livro, não sei. Mas isso não está aprovado nos autos. Não está aprovado nos autos. O fiscal não diz em nenhum momento também que recebeu essas planilhas do contribuinte. É isso que eu quero levantar como uma questão que não pode ser desprezada. Se o fiscal tivesse dito, não, ele me entregou as fichas, aquele negócio todo, aí, peraí, vamos pensar aqui as fichas, né? Mesmo sem estar autorizado, mas está aqui as fichas, mas em nenhum momento o fiscal está dizendo que entregou as fichas. O fiscal está dizendo que pediu aquela documentação que está lá no termo de início, livro de registro de apuração, o dígito, as cartas de entrada, de saída, declaração de imposto de renda, ele me apresentou. E aí não estava, dentro do livro, dentro da documentação, o livro registro de controle de produção que ele pediu. Aí fez o auto de infração pelo livro registro de controle. A parte aqui diz que entregou, fazia isso nas fichas, mas nem essa ficha, nem uma cópia de nenhuma ficha foi colocada, nem junto com a defesa, nem junto com a apuração.
Aliás, ainda, deixa eu ver se tem outra informação do fiscal aqui. O fiscal diz aqui no auto que o contribuinte diz que não tem impresso o registro de controle da produção, não tem isso impresso, pois faz esse controle por meio de planilhas eletrônicas. O auto de infração é que ele diz isso. Mas o fiscal não diz que isso aí é a resposta que foi dada para ele, que ele está dizendo. Mas ele não mostra que recebeu essas planilhas eletrônicas, nem acesso também essas planilhas eletrônicas. Senhor presidente, doutor William, no recurso interposto, na impugnação, ele disse que o recorrente juntou um CD em que estão demonstradas exatamente essas informações que Vossa Excelência acaba de mencionar, ou seja, a planilha no SPED em que está indicado lá o atendimento do que foi requisitado pelo agente fiscal, mas só que em meio eletrônico. Então, essa é a razão pela qual a Procuradoria entende que houve o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação, mas faltou ele adotar uma conduta mais cautelosa de pedir autorização ao agente fiscal, ao fisco, para adotar essa conduta, que ele não fez. Ele fez a entrega, mas não no meio adequado. Então, não posso afirmar aí que a inexistência de livro, o documento, como é a sanção tipificada. Eu acho que é a entrega, mas em outro meio que não aquele previsto. Por essa razão é que a Procuradoria se manifesta, reitera que deve ser aplicada a sanção não prevista, para a sanção não prevista, para infrações não previstas na legislação. É isso, doutor William. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim. O doutor Matheus, no recurso, que ele fala que entregou e tudo, mas, assim, o fiscal não juntou essa planilha aos autos. Essa planilha ele não trouxe na defesa nem na impugnação. Como eu disse, não trouxe nenhuma folha, uma cópia de uma folha. Está aqui. Era assim que eu fazia, não trouxe nada. Só está alegando que não era obrigado o bloco K do ato COTEP, lá que eu citei, ele ia fazer eletrônico a partir de 2017. Até o julgador disse, ele próprio está dizendo, o contribuinte, recorrente, a defesa e o recurso, que é só a partir de 2017 que é obrigado a fazer na FD, né? E está dizendo que não tinha obrigação de ter o livro. O recurso foi mais plausível e disse assim, não, o livro era obrigado, mas ele tinha a alternativa de fazer com planilhas, mas essas planilhas tinham que ser formais, não do jeito que ele quisesse. O fisco tinha um modelo da planilha e tinha que autorizar a planilha, foi isso. Mas, assim, não tem planilha nenhuma, não tem CD nenhum, para eu nem acreditar, né? É dentro do direito, pode até ter feito mesmo, mas para dentro do que nós estamos julgando, dizer, não, ele apresentou, tinha que ter isso. Eu, pessoalmente, não tenho intenção de pedir perícia ou a diligência para que ele junte e traga essa documentação que está alegando que tem, não. Sabe? Se algum outro conselheiro pedir. Senhores, entendo que o doutor Pierre. Dentro da linha adotada pelo doutor Matheus, eu quero que a infração é a inexistência do livro, não é a falta de entrega. A falta de entrega foi que levou à conclusão da inexistência do livro. O que o contribuinte chega e diz é que eu não era obrigado a ter esse livro, porque eu tenho as planilhas. E ele não é obrigado a apresentar para o auditor, o fiscal, essas planilhas. Ele pode apresentar na sua defesa, certo? Porque o que ele quer combater é a obrigatoriedade dele de ter esses livros. Então, se ele apresenta as planilhas, mesmo que seja agora, certo? Ele está comprovando que a imputação de inexistência do livro, do qual ele não era obrigatório, já que ele fazia as planilhas, não é procedente. Dentro desse contexto, eu acompanho o entendimento do doutor Matheus. Ok.
Mais algum conselheiro quer se manifestar? Nós temos dois caminhos aqui. O 138D, o entendimento de que apresentou planilha, mas não consta nos autos, não é isso, doutor William? E o 123.5A, parcial procedente, com aplicação de 600 ofícios, diferentemente do que foi lançado no auto de infração, 90 ofícios por período. Alguma outra discussão, senhores? Então, pergunta ao conselheiro relator como vota. O som está desligado, doutor William, o som. Tá com um probleminha aqui no veículo dele, eu ligo e desliga só. Pronto. Como eu respondei, em 2013, todos os contribuintes industriais, e esse não ficaria fora, eles tinham a obrigação de ter o livro, né? O livro tradicional, o livro físico. A alternância era ter fichas, né? As fichas preenchendo todas as formalidades. O contribuinte não apresentou o livro que foi requisitado pela fiscalização, né? Nos autos não há nenhuma comprovação que ele fazia isso por fichas, né? Mesmo fichas eletrônicas. Não há comprovação nos autos disso. Então, já que em 2013 vigia o artigo 260 e o 271, o decreto 24.569, 97, cuja obrigação era de ter no estabelecimento o livre registro de controle de produção físico, então, eu sou pela procedência do auto de infração. No caso, a parcial, doutor William? A parcial procedência do auto de infração, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, 5A. Que é do julgamento e do singular, não é isso? O julgamento e o parecer. 600 por ausência, não apresentação do livro, por não dispor do livro. Não apresentar o físico o livro. Presidente, que eu não entendi aqui, então o doutor William está concordando com o doutor Matheus? Não. Não está, certo. Só para ser mais claro, o doutor Matheus está sugerindo 123.8D. Seriam outra penalidade, ou seja, uma formalidade que não foi atendida pelo contribuinte, que seria, ele elaborou as fichas, mas não levou ao conhecimento ou cumpriu as formalidades que o físico determina. A acusação é 123.5A, foi cobrada 90 ofícios por período, o julgamento singular manteve 123.5A, com a nova redação que estabeleceu 600 ofícios. O voto do doutor William foi nesse sentido. A ausência ou inexistência do livro de controle de produção, 123.5A, de acordo com o julgamento singular e o parecer. A parecer da consultoria. Presidente, nesse caso, o doutor William julga improcedente o recurso, tendo em vista que a do primeiro grau já se manifestou, mantendo a parcial procedência do entendimento do primeiro grau, porque não houve recurso, reexame necessário, né? Então, ele nega provimento ao recurso do contribuinte, né, mantendo a decisão de primeiro grau, né, pela parcial procedência do auto. Há uma norma no nosso contencioso que é simples, no caso não houve um reenquadramento, né, apenas uma nova legislação reduziu o crédito tributário, então o julgador não recorreu de ofício, né, não houve o reexame, por força disso. Doutora Helena, como vota? Eu acompanho o relator, mantendo a decisão de primeira instância e também nos termos do parecer. Doutora Mônica? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge? Presidente, eu inicio a divergência, eu concordo aí com a decisão tomada, aliás, a orientação do doutor Matheus. Doutor Fernando? Com a Procuradoria, presidente. Primeiro voto, né? Acompanha o doutor Pedro. Doutor Pierre. Qual a primeira divergência, presidente? Considerando que houve um empate e considerando... Não, houve sim. Pois não, doutor Pierre? O doutor Fernando votou com o relator, não?
Não. Não. Procurador. Ah, No caso, o primeiro voto discordando do doutor Pedro. Como o doutor Matheus não vota, apenas a sugestão, né, acompanhou o doutor Pedro Jorge. Não é isso, doutor Fernando? Isso. Bom, então, houve, de fato, um empate. E, neste caso, considerando que não há nos autos a comprovação ou elementos dessas fichas, né, presentes nos autos, o voto de empate é no sentido de aplicar a penalidade 123.5A, parcial procedência, de acordo com o julgamento singular e o parecer da consultoria, discordando aqui um pouco do entendimento do doutor Matheus Viana Neto. Esta decisão para o processo de conhecer do recurso, negar provimento e manter a decisão de parcial procedência, né, porque houve a redução do crédito tributário em função da nova redação dada ao 123.5A, que, no caso específico, 600 UFISC. Senhores, concluímos a nossa sessão de julgamento, o último processo da pauta foi relatado, julgado, discutido, né? E assuntos gerais, eu indago aos senhores algum assunto a ser tratado em assuntos gerais. Não tendo, convoco aí os senhores a participar da 31ª sessão virtual ordinária, no dia 9 de novembro, às 8h30, segunda-feira. Teremos 2 processos da Aliança Navegação e Logística Limitada, relatoria, e aí eu pergunto, o doutor Fernando estará conosco na segunda-feira ou o doutor Saulo? Será o doutor Felipe, presidente. Doutor Felipe, ok, porque teremos 2 processos de relatoria, no caso do doutor Felipe, Aliança Navegação e Logística Limitada, são processos que já estiveram, inclusive, em pauta, no dia 15 de outubro, que o doutor William Falcão solicitou vista do processo, e também a doutora Helena Gomes. Eu acho que é sobre a decadência, né, doutor William? É uma discussão em que houve o pedido de vista, então está retornando nesta sessão. Teremos ainda relatoria da doutora Antônia Helena, Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, processo 3770-2013, e o processo também da relatoria da doutora Helena, BMAC, SA Bandeirantes, Máquinas e Equipamentos, processo 4101, auto-infração 2017-05515. Então, esta é a pauta para o dia 9 de novembro, 31ª sessão virtual. Agradeço a participação de todos, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.